O Álvaro falou o seguinte: é possível o Vegapunk criar serafins dos Mugiwaras pra ficar do lado dos revolucionários? Cara, excelente pergunta, mas eu acho que em One Piece isso não iria acontecer, até porque os robôs serafins, eles são uma espécie de experimento forçado que o governo fez usando o DNA dos Chichibukais de forma que eles nem sabiam que isso estava acontecendo. Eu acho que não seria legal ter ciborgues dos Mugiwaras, até porque a gente veria duas lutas com os mesmos personagens, aparentemente, e isso não seria tão legal de se ver no mangá. O que poderia acontecer, e isso sim eu acho bem interessante, é que o Vegapunk fizesse melhoras, tanto nos trajes dos Mugiwaras, como também no corpo ciborgue de Franky, e no próprio navio Thousand Sunny. Isso eu acho que seria bem legal, o Vegapunk entrar com melhorias no bando, mas ciborgues dos Serafins eu acho que não. O que poderia acontecer no final da guerra, e isso eu apostaria minhas fichas, é que o Vegapunk conseguisse de alguma forma reverter o controle dos ciborgues da marinha e conseguisse fazer com que os Serafins se voltassem contra a marinha e o governo mundial e ficassem ao lado do exército revolucionário. Assim ele não precisaria fazer novos robôs a partir de DNA de personagens que já existem, e ele mesmo assim poderia reforçar o exército revolucionário com robôs muito poderosos. Além de toda a relação do Vegapunk com o Reino Antigo e o Século Perdido, e consequentemente os Lunarianos, seria muito interessante ver robôs com DNA lunariano lutando ao lado de Luffy na guerra final. Mas, cara, ainda sobre os Mugiwaras crianças pacifistas, seria bem interessante, até porque o Oda já desenhou eles crianças, então seria bem legal a gente ver eles nesse modo. E a segunda coisa muito interessante é que o Oda, em o SBS, mostrou os Mugiwaras que não tem Akuma no Mi e qual seria as Akumas no Mi dele. E a gente viu que o Jinbe, que é um Mugiwara, ele virou um Serafim, e a Akuma no Mi dele é basicamente a Akuma no Mi do Sr. Pink. Então imagine só, um Zoro Serafim, criança, com a Akuma no Mi da espada do dragão, assim como o Oda falou no SBS. Seria um foreshadowing muito bom. Mas galera, antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e hoje estou aqui com meu amigo Samuel. E aí galera? Para mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que a gente gosta tanto que vocês mandam suas perguntas lá no Instagram, @canal Supernovas. A gente de tempos em tempos está fazendo lá um post para vocês fazerem suas teorias, seus pensamentos e suas perguntas sobre o capítulo mais recente, e também no YouTube para que os membros possam comentar e a gente dá prioridade a vocês. A gente selecionou várias perguntas de vocês relacionadas ao cara da cicatriz, que possivelmente é o Sol, a origem do Kid e também o Vegapunk. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E a próxima pergunta é do Pinote. Ele falou o seguinte: por qual motivo Jaguar de Sol ajudaria o Kid e não os Mugiwaras? Cara, essa pergunta eu achei bem interessante, até porque a gente não sabe exatamente como o Kid ficou sabendo dessa pessoa, se a gente mesmo não sabia. A Robin, que é uma pessoa que estava nos Revolucionários, então ela tem acesso à informação muito facilmente, justamente por causa da organização que ela esteve. Então, qual a ligação do Kid com esse cara da cicatriz, que possivelmente é o Sol? E mais recentemente vazou um pouquinho do SBS do volume 104 e falou um pouco sobre a origem do Kid, e mesmo assim não mostra nenhuma possível ligação dele com o Sol. Eu vou ler aqui um pedaço para vocês terem pelo menos uma base sobre a origem do Kid. Um leitor acaba perguntando pro Oda qual a razão pela qual Kid e Killer se tornaram piratas. E tem toda uma história que ele nasceu em uma ilha do Salt Blue, em uma ilha não afiliada ao governo mundial. E já aí já abre uma possibilidade de talvez ter alguns conhecimentos nessa ilha, já que não é afiliada ao governo. Mas essa ilha era governada por uma gangue que se considerava da realeza. Um dia, uma amiga especial do Kid foi morta pela essa gangue criminosa que governava o país, e essa foi a Victoria, aquela que apareceu num SBS bem antigo. O Kid ficou enfurecido, uniu 4 grupos bandidos e eliminou esse governo, que já mostra aí um tom de revolução aí do Kid. E outra coisa, o Salt Blue, foi essa região que o Kid nasceu, não é conhecida por ter muitas pessoas como o Exército Revolucionário ou o próprio Vegapunk. Quem nasceu nesse mar, por exemplo, foi o Franky, foi o Ace, mas tem a Bonnie, que por sua vez tem suas ligações ali com Kuma. Então aonde a gente pode chegar nisso? O Killer que sugeriu ir atrás desse cara da cicatriz. E o Kid falou o seguinte: não temos muitas pistas sobre ele, mas o fato é que ele sabe sobre ele, e a gente vê aqui no quadro abaixo o LOL, um cara de nervoso, com um cara de alguém que sabe de alguma coisa, e a Robin ali com a interrogação debaixo dela, que já afirmando aí que pode ser o Sol. E com certeza é porque a gente vê o rosto dele enfaixado. Então o Sol no Novo Mundo pode ser um cara procurado pelo governo, o que daria pra eles terem essa informação, assim como o LOL também, mas o que me assusta é a Robin não saber disso, ela que é tão estudada. Então deve ter algum motivo a fundo sobre isso que o Oda ainda não revelou pra gente, mas é muito curioso que o Kid saiba da existência dele. E o Desenhos VNS falou o seguinte: salve Supernovas, sou um grande fã do canal e de vocês, tamo junto mano. Eu queria saber por que os Lunarianos e os robôs na imagem da parede nas histórias de capa do Enel estão chorando.
Galera, essa pergunta é muito boa, mas ela já foi respondida pelo próprio Eiichiro Oda exatamente na capa onde isso acontece. Nós já falamos várias vezes dessa história de capas e o motivo pelo qual eles estão chorando é que a falta de recursos no planeta deles os forçou a descer para o planeta azul, que é a Terra. Esses robôs que estão chorando são representados pelos Bilkans, e como nós vimos no capítulo mais recente de One Piece, o Vegapunk fala justamente sobre isso, sobre o fim dos recursos naturais do planeta e como ele faria para solucionar isso. Ele fala justamente da procura por uma chama que nunca se apagasse, de onde ele possa adquirir os seus recursos. Isso seria como ser capaz de criar um próprio sol. Provavelmente era isso que o Reino Antigo estava buscando esse tempo todo, e por isso também que ele foi apagado da história. Porque provavelmente a Terra corria riscos ou progresso absurdo resultante da procura por esse sol, que é a chama que nunca se apaga, para conseguir esses recursos infinitos, foi justamente o que motivou a queda do Reino Antigo, e nós já falamos disso aqui no canal. Então esse é o motivo pelo qual esses robozinhos estão chorando, porque eles foram forçados a abandonar sua terra natal. E a próxima pergunta é do Eric Leandro. Fala, Supernovas, beleza? Bom, vocês acham que depois de Egghead o arco será Elbaf, pois após Vegapunk revelar que Sol está vivo para Robin, ela vai querer ir para Elbaf e Luffy vai aceitar o pedido de sua companheira e talvez o Sop faça o mesmo pedido pro Luffy? Cara, pra mim existem duas possibilidades. A primeira é como aconteceu em um ano. O Luffy vai acabar escolhendo a ilha que ele quer ir, como ele sempre faz. Sempre tem pelo menos umas 3 opções e ele vai pra ilha mais perigosa, sem necessariamente saber qual é essa ilha, e ele acaba em Elbaf, assim por roteiro, porque o Oda quer que ele vá para lá. A segunda possibilidade é que ali no fim de Egghead, no fim do arco, o Vegapunk passe pros Mugiwaras um Eternal Pulse de Elbaf. Assim como a Robin tentou fazer com que os Mugiwaras não fossem para Alabasta ali naquele arco. Vocês se lembram muito bem. Então, é basicamente um fato. Esse capítulo 1066 deixou bem claro que a próxima ilha é Elbaf, justamente porque ele vai completar tudo o que foi dito aqui em Egghead, justamente por causa dos livros. A Robin vai conhecer os livros e não necessariamente talvez ela leia, porque vai ter lá o Sol para dar todas as informações que ela precisa. Então fica a dúvida, o que vai acontecer em Elbaf? Vai ter algum vilão especial? Vai ser uma ilha mais amigável? Porque ficou bem claro que os gigantes são amigos dos Mugiwaras, muito por causa do Hairudin, que ele é da frota do Chapéu de Palha, e também por causa do Sol. E o próprio Loki, a gente imagina que ele não seja um vilão. Muito provavelmente ele vai ser um cara de alívio cômico. Então talvez se tiver algum vilão vai ser alguém de fora, como o próprio Barba Negra. E a gente sabe muito bem que ele tá nessa corrida aí pra encontrar o One Piece, e talvez ele também queira ver esse cara das cicatrizes e pegar algumas informações pra ele. Bom, e o Paulo falou o seguinte: diante de tudo o que estamos vendo o Vegapunk comentar sobre os recursos e energias para seus experimentos, será que o One Piece de fato não seria um tipo de recurso especial da época do Reino Antigo, que traria benefícios para o mundo todo? Cara, excelente pergunta. Quando eu li, eu fiquei muito feliz por alguém ter perguntado sobre isso, porque realmente faz muito sentido que seja exatamente isso. Com os últimos acontecimentos do mangá, parece que o Reino Antigo tinha um objetivo durante o século perdido, que era conseguir a fonte de energia inesgotável que o Vegapunk mencionou. Se isso for realmente o que aconteceu naquele tempo, porque nós ainda não sabemos qual a versão das histórias está correta, pode ser bem provável que o One Piece tenha algum tipo de relação com isso. Mas eu não acredito que seja o recurso especial em si, o que é One Piece e o que está em Laugh Tale, mas sim uma grande máquina que é capaz de fazer essa energia infinita, mas que para isso precisa de um sol. E qual é o sol mais provável de ligar essa máquina que temos atualmente no mangá e que foi por isso que Roger não pôde fazer nada na época? A fruta do Luffy, a fruta do Deus do Sol. Eu acredito que a única pessoa que seja capaz de ligar essa máquina é o próprio Joy Boy com a fruta dele, e toda a metáfora de trazer alegria e risos para as pessoas através de sua música pode ser justamente ele ligando essa máquina e fazendo funcionar o sol que vai dar energia infinita para o mundo. É claro que isso a gente tá se baseando somente nos últimos acontecimentos do mangá, isso daqui não é nenhuma teoria muito elaborada baseada nos acontecimentos do mangá, mas é uma possibilidade e é muito divertido pensar sobre. Cara, agora que o mangá tá brincando com isso da parte científica e da parte mística se misturando, dá pra ser isso mesmo, cara, faz sentido. E a próxima pergunta é do Pedro. Ele falou o seguinte: salve Supernovas, beleza? Cara, fugindo um pouco do que está se passando atualmente no mangá, como vocês veem o desenrolar do Sakazuki no final da história? De provavelmente ele ser da Sword ou de ele ter o senso de justiça quebrado após descobrir a verdade sobre o governo. E um abraço pra vocês do canal, não é à toa que é o canal favorito da Eiichiro Oda. Cara, muito obrigado. Que bom que você tá curtindo, cara.
Assim, primeiramente, sobre ele ser da SWORD, eu acho que não tem nenhuma possibilidade disso acontecer, justamente pelo personagem que ele é, pelo personagem que ele se mostrou ser durante todo o mangá, e ele teve a luta com a Aokiji, né, e o Aokiji possivelmente é um membro da SWORD. Talvez aí não faça tanto sentido, eu acho que não faz sentido. Mas sobre esse final do Sakazuki, olha só que coisa interessante, a gente já fez um vídeo sobre isso, a gente vai deixar aí no comentário fixado, tá mostrando aí na tela pra vocês, que é um vídeo que não envelheceu nem um dia, desde o dia que a gente lançou, que é justamente sobre esse final do Akainu. Eu vou fazer a seguinte pergunta pra vocês. Quando ele souber que essa justiça, que esse poder que governa a marinha é uma pessoa que senta no trono vazio, que é uma pessoa que está comandando tudo. Pra ele, o Insama não existe, é só os Goroseis e a própria marinha que administra, que controla o mundo com as mãos dele, e ele faz de tudo pra manter essa justiça equilibrada. E a gente já viu com o Doflamingo que o vencedor escolhe o que é a justiça. Provavelmente, essa justiça, entre aspas, vai abalar um pouco do que o próprio Akainu acredita. Será que ele estava fazendo a coisa certa desde sempre? Será que ele fez algo de errado? Será que essa justiça é realmente válida? Será que é essa justiça que ele quer? Eu acho que é um desenvolvimento bem legal para ser trabalhado, até porque o personagem, se eu fosse resumir o Akainu em uma frase, seria a seguinte: busca pela justiça, entre aspas, porque ele é um cara que fala muito sobre isso e provavelmente essa justiça dele tá totalmente equivocada. Ele vai saber disso no final da obra, talvez até indo de contra o Insama e o Insama matando ele. Foi um chute bem alto, mas fica aí a possibilidade. E Samuel, agora eu vou lançar no seu peito aí uma pergunta muito boa. O Júlio falou o seguinte: fala Supernovas, por que o governo mundial optou por um Buster Call em Ohara ao invés de usar a mesma arma que dizimou Lulusia? Tem alguma relação com o controle da narrativa? Um abraço e parabéns pelo ótimo conteúdo. Valeu, Júlio. Obrigado aí. Cara, essa pergunta é muito interessante e a gente vai responder ela basicamente com outra pergunta. Por que o governo mundial também não usou a arma de In para destruir países como Wano, como a Ilha dos Tritões, como Zunisha, como outros países que têm relação com o Reino Antigo? E a resposta é simples. Primeiramente, a arma de In parece ter um alcance limitado. E se essa arma realmente tem um alcance limitado e não consegue atingir países, por exemplo, debaixo d'água ou muito acima do nível do mar, faria sentido o fato desses países terem se mudado, entre aspas, e terem modificado a própria estruturas de suas ilhas para se proteger desse grande poder externo. Mas em relação ao Ohara, esse país não estaria acima do nível do mar e ele seria uma ilha como qualquer outra. Porém, o ponto é, o governo mundial precisava primeiramente saber o que Ohara sabia a respeito do Reino Antigo. Nesse ponto era importante que o governo fosse pessoalmente até essa ilha para saber exatamente qual o perigo que ele correria. E foi isso que aconteceu. O Buster Call era suficiente para sanar essa dúvida do governo, além do fato de que isso permitiria ao governo destruir todo o material que Ohara tinha pessoalmente. E não se arriscar, por exemplo, a ter alguém fugindo do país, assim como Sabo provavelmente fez no reino de Lulusia. Então essa série de fatores justificam o porquê de o governo não usar a arma de In para destruir Ohara, mas existem outras possibilidades. Será que In já tinha posse dessa arma no passado? A resposta para essa pergunta é possivelmente sim, até porque eles usaram a mesma coisa em God Valley, mas também pode ser que essa arma seja limitada a um grande período de tempo. Exemplo, é possível que ela fique carregando antes que possa ser usada novamente, mas isso a gente vai descobrir ainda no futuro da obra. Cara, e outra coisa, se o Insama ficar usando essa arma o tempo todo, eu acho que vai ficar muito na cara que tem alguma coisa errada e vão acabar se questionando de onde vem essa força. E o Buster Call, aparentemente, é como se fosse essa arma, que possivelmente é Urano, só que uma versão legalizada que o governo conseguiu ali. Então o Insama não precisa ficar destruindo todas as ilhas que ele bem entender, ele pode usar a marinha para fazer isso. A próxima pergunta é do Kaique. Ele falou o seguinte: agora que sabemos que Dragon era chefe dos Guerreiros da Liberdade, será que no passado ele acreditava ser Nika, o Guerreiro da Libertação? O que acaba sendo engraçado porque o Dragon e o Luffy acabam tendo o mesmo objetivo, só que o Luffy não sabe exatamente ainda desse propósito dele, esse propósito herdado, esse destino aí, entre aspas, que o Luffy vai herdar. Então vai ser muito engraçado esse encontro aí do Nika, Guerreiro da Liberdade, que é o Luffy. Todo mundo aí, os jornais já espalharam esse visual do Luffy, o Dragon com certeza já viu, já juntou uma peça com outra, então fica o questionamento. O Dragon sabe quem é o Nika? O Dragon sabe sobre essa lenda? Muito provavelmente, já que é um cara que é um guerreiro da libertação, então ele possivelmente já libertou presos, como o Rusu, só que com índole boa, obviamente, que acabaram já falando sobre essa pessoa que busca por liberdade, e o Dragon acabou sabendo. Então esse nome não é à toa, Guerreiros da Liberdade, os Revolucionários, tá tudo ligado, só não fica mais óbvio ainda porque eles não usam nenhuma lança e nenhuma espada, porque senão ia ficar muito na cara. Mas o fato dele ter símbolos que representam ali uma raça alada, a raça Chandoriana, bem parecida ali com o Wiper, já mostra muito disso, e mostra que possivelmente, por ele ter dado esse nome à sua organização, ele busca sim ser esse guerreiro da liberdade como Nika. Então vai ser bem engraçado ele se deparando com o Luffy e o seu filho acabar sendo essa pessoa.
E cara, exatamente. E ainda complementando, tem um detalhe que faz com que essa pergunta seja respondida nas próprias páginas do último capítulo de One Piece, o 1066. Luffy falou isso, Kaido falou isso e agora o Dragon fala a mesma coisa. Na página 11 do capítulo 1066 ele fala o seguinte: eu vou criar um exército que pode encará-los de frente. Apenas me observe, Vegapunk, eu vou mudar o mundo. Então todos eles têm esse mesmo objetivo, mesmo que de formas distorcidas ou diferentes um dos outros, e todos os candidatos a Joy Boy tentaram mudar o mundo em sua época de alguma maneira. Mas apenas aquele com a determinação certa será aquele capaz de realmente mudar o mundo. E esse com certeza vai ser Luffy. Exatamente, cara. E o Rafa falou o seguinte: vocês acham que as Akumas no Mi foram feitas, surgiram a partir do poder do Nika? Um salve para o melhor canal de One Piece BR, admiro muito vocês e um abraço. Tamo junto, Rafa, valeu aí. Cara, pergunta bastante interessante e eu acho que não diretamente a partir do poder de Nika, mas eu acho que no início existiam 4 poderes primordiais que eram justamente os deuses mencionados na ilha de Skypiea. São os 4 deuses de One Piece: o deus da chuva, o deus da floresta, o deus da terra e o deus do sol. O deus da floresta nós provavelmente já temos na obra, que é o Touro Verde, até porque quando ele se transforma na sua forma, entre aspas, despertada, nós podemos ver um cabelo muito semelhante ao do próprio Luffy na forma do Nika. O segundo deles é o deus do sol, que é o próprio Luffy, como todo mundo já sabe, é o Nika. O deus da terra nós não temos nenhuma informação, mas eu apostaria todas as minhas fichas que é o próprio Insama, porque nós já falamos várias vezes como sua forma se assemelha muito à forma do deus Vert, que é o próprio deus da terra, que é o deus mais venerado na ilha de Skypiea e se refere justamente à terra do planeta azul. E por último nós temos o deus da chuva. Esse deus nós acreditamos fielmente que é o Monkey D. Dragon. Nós sabemos que todas as aparições de Dragon, o clima muda violentamente em todos os lugares onde ele vai. Nós não sabemos se isso acontece por um poder de uma fruta ou algo além disso, mas uma coisa é certa: o personagem mais próximo de ser esse deus da chuva em One Piece atualmente é o Dragon. Agora imagine o seguinte: se ele realmente tiver uma fruta do deus da chuva ou algo assim, imagine na sua forma despertada ele apresentar uma aparência semelhante ao deus do sol e ao próprio deus da floresta, como já vimos atualmente. E se Insama tiver uma fruta parecida ou algum poder de conseguir terraformar as coisas da forma como ele quiser, imaginem quando esses 4 personagens estiverem lutando na mesma guerra. Provavelmente isso vai ser após nós já termos descoberto a origem das Akumas no Mi e como isso tudo se originou, e a partir daí nós vamos entender como o poder de todas as outras frutas derivou desses poderes primordiais. Mas nós acreditamos que seja exatamente isso que o Oda está trazendo para a obra, porque ele está introduzindo aos poucos os 4 deuses de One Piece, confirmando teorias que já foram feitas desde o arco de Skypiea. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas perguntas. Se você não teve sua pergunta respondida nesse vídeo, não se preocupe. Nós estamos sempre fazendo post de perguntas lá no Instagram, então já sigam a gente por lá. Deixem seu like se você gostou desse vídeo, comentem o que vocês acharam. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos e chequem os links na descrição das nossas redes sociais. É isso, galera. Valeu! Valeu, galera!